Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se importam muito com o que as outras pessoas pensam dela. Você também é assim? Você se importa que as pessoas olhem para você de maneira diferente, que elas se preocupem com a sua vida? Você se preocupa com a sua reputação aos olhos dela? Eu creio que isso tudo é uma bobagem e é como correr atrás do vento. Nós devemos preocupar é o que Deus pensa a respeito da nossa pessoa. Jó 1, capítulo 8, diz o seguinte: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O Senhor tinha algo a respeito de Jó, e o Senhor deu aqui um depoimento a respeito da vida de Jó. E Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que evitava o mal. Nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas vão pensar de nós, mas, em primeiro lugar, com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Muitas pessoas falam: eu sou um cristão, eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Você só é salvo se você entregar sua vida a Cristo Jesus. E se o Senhor te conhecer. Não é você dizer que conhece a Deus, mas é Deus dizendo quem você é. Talvez você se desgaste muito querendo agradar os outros. Talvez você se desgaste muito tentando elevar o seu conceito perante a população. Não perca tempo com isso. Não deixe que isso te envolva e te leve a perecer. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Para isso, tenha uma vida na palavra do Senhor, em submissão a Deus, peça perdão pelos pecados e diga: Senhor Deus, eu quero te servir, eu me arrependo e eu quero andar na tua presença. Este é o caminho de segurança. Eu quero conversar hoje com o João Carlos Martins. O João Carlos chegou ao fundo do poço, muito mais que o fundo do poço. Ele chegou até a ficar preso, mas Deus é um Deus que resgata o machucado, o ferido e o doente. Vamos passar então a esse depoimento. É um privilégio receber no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, João Carlos Martins. A paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Meu irmão, o senhor é de Paraguaçu. Sim. Nasceu numa família estruturada na fé ou não? Não, depois alguns Foram. foram. Mas quando você era moleque pequeno, jovenzinho, ninguém estava no Senhor. Não, ninguém conhecia a Cristo. E seus pais faziam o quê? Meu pai era tratorista e minha mãe ajudava ele na roça. Você nasceu na roça? Eu nasci na cidade, mas nós trabalhávamos na roça. Teu pai ia e voltava? É, na roça. E quanto tempo você trabalhou na roça? Eu? É. Eu trabalhei muito tempo na roça. Você começou a trabalhar com quanto tempo na roça? Há uns 15 anos, 14 anos, mas pequenininho já ia. Você ia acompanhar? É. Trabalhar, comecei com uns 14 anos. Aí já foi aquela fichada que eles falam, registrado? Não, eu tinha que esconder porque não podia registrar. Aí, só com 16? É. E a vida era difícil então? O recurso não era muito? Não, o recurso era pouco. Mas não passava falta de nada? Não, passava não. Sempre Deus estava... Amém. Agora você foi um adolescente, um jovem rebelde. Sim. Como é que você começou com essa rebeldia? Olha, eu comecei essa rebeldia já uns 14 anos, 15 anos. Eu comecei a conhecer as coisas erradas que o mundo oferece aí, né? O que é coisa errada? A bebida, a cigarro. Começou na bebida e no cigarro? Isso. Mas você foi envolvendo cada vez mais? Fui envolvendo cada vez mais. De repente, precisava de uma coisa mais forte? Precisava de umas coisas mais fortes. E onde você foi depois disso? Aí eu fui para maconha. Primeiro foi a maconha? Maconha, eu experimentei a maconha, mas não... Queria algo mais forte ainda. Já estava precisando de algo mais. E você estava trabalhando ainda na roça? Trabalhava.
E com o seu dinheirinho você comprava bebida, comprava cigarro? Comprava, era que achava que era o mundo que o jovem que ia satisfazer, precisa, né? Precisa. E depois da maconha foi para onde? A maconha eu fui para cocaína. Eu encontrei alguns amigos que mexiam com esse tipo de droga e me ofereceram e eu, Aí você gostou? como todos, entra de gaiata, né? Dentro de gaiata. E quanto tempo você passou por essa vida? Aí eu passei desde os meus 16, 17 anos até os 26. E depois da cocaína foi para onde? Por cocaína eu entrei para o mundo do crime, eu vendia, usava. Você começou a vender droga? Comecei a vender droga e vendia. Mas você usava. parou de trabalhar na roça? Não, ainda eu trabalhava de ajudante de pedreiro, ia trabalhando. E de noite você vendia droga? De noite vendia e usava também, mais usava do que vendia já. Quer dizer que o lucro da venda ficava tudo no uso? Só para vício, para manter o vício. E você fala que entrou para o mundo do crime. Que tipo de crime foi isso? Olha, eu já fui envolvido com o tráfico, qual eu falei, tentativa de homicídio. Mas homicídio por quê? Discussão ou porque Discussão, envolvimento do efeito da droga, né? Endemoniado, essas coisas que... E nunca passou no teu coração, até esse tempo, um desejo de Jesus? Ou alguém não te falou de Jesus? Olha, até passava a querer a mudança, mas o mal sempre falava mais forte dentro de mim, né? Que eu não conseguia. Alguém falava de Jesus para você nessa época? Eu já ouvi alguns falar, mas eu nem dava confiança não, porque eu achava que conversa de crente era só para ladainha mesmo, não conhecia. Para boi dormir, como ele diz. E foi envolvendo mais no crime? Fui envolvendo. Aí eu Passou por algumas internações? Passei por 2 internações. Não deu resultado? Não. Aí eu fui para uma lá em... Mas antes disso você passou na cadeia? Passei. O porquê que você foi para essa prisão? Eu fui envolvido fui por causa de tráfico de droga, tentativa de homicídio. Aí você foi enquadrado? Foi. Quanto tempo você passou na prisão? 3 anos, mas não direto. 3 anos, saía, voltava. Foi saía, de um mês cometia na um rua. delito, voltava, saía? Isso. E na prisão, como é que foi essa vida na prisão? Foi uma vida sofrida, né? Que só quem está lá naquele lugar sabe qual que é o sofrimento, a humilhação, o desprezo. E lugar que eu não desejo para ninguém, né? Que É muito difícil. Muito difícil, e que Deus alcança todos aqueles que estão lá e restaura o que nem me restaurou, né? Amém. Mas por que, se você disse que era um lugar tão difícil, um lugar tão complicado, por que você voltava dentro de um mês para lá? Hoje eu entendo, pastor, que era uma escravidão maligna que me prendia naquela vida. Porque teve uma vez que eu fui preso, eu saí na sexta-feira à noite, sexta-feira quase chegando à noite, quando chegou no sábado cedo, eu estava voltando para a prisão de novo. Eu não fiquei Cometeu mais um delito. Isso, eu não fiquei uma noite na rua. E era uma escravidão. Eu saía e só não conseguia sair daquela vida, até que eu encontrei Jesus. Mas antes você passou por um pacto. Eu dentro da cadeia. Conheci um bruxo dentro da cadeia, ele fez várias promessas, como um enganador faz pra gente mesmo, que eu ia ser liberto daquela vida, e ele fez um pacto e me deu uma guia para mim usar, e eu usava aquilo achando que... 24 horas? Usava. Achava que seria bom para mim, mas eu não... Minha vida estava continuando sempre a mesma, porque... Quanto tempo você passou por esse... eu fiquei O senhor fala... Essa guia, esse trabalho, esse pacto? Uns 4, 5 meses. 4, 5 meses você andando com aquilo lá 24 horas. Uhum. Achando que aquilo lá estava te dando proteção. Proteção, Aí você não aguentou mais, você pediu uma não, internação. Eu falei pro pessoal da minha família que eu precisava já dar uma ajuda, porque eu cheguei tão no fundo, que eu já não afundava mal, eu estava cavando para os lados. E chegava de madrugada, eu já estava virado nas drogas, eu não tinha nada para me comer. Eu catava pau de lenha de construção, numa avenida perto da minha casa lá, e colocava uma teia de cá e outra teia, e fazia uma fogueira e cozinhava uma água com macarrão sem sal, sem nada, para não
Não não morrer morrer de de fome, porque já ficava muitos dias. Para casa você não voltava, que já estava dando trabalho para a família. Não, e a família tinha afastado, com razão, porque Só dava desgosto. dava desgosto. As pessoas, às vezes, elas são usuários de drogas e acham que a família tem que suportar muita coisa, né? Então é porque a família vai lutando, mas a Cansa, né? vai indo, ela não tem mais força, porque muitos talvez não é do Senhor, né? Não conheceu ao Deus poderoso a qual nós servimos e desanima, porque é sofrimento, é gasto, é tristeza, e a pessoa que entra na droga, ele fala, hoje eu vou fumar uma maconha, vou beber um cunhaque, vou curtir. Isso é questão de tempo para ele aprofundar cada vez mais e mais e chegar no ponto que eu cheguei. Muitos batem no peito e falam, não, é só hoje que eu mexo e amanhã eu consigo parar. Assim como eu falava também para meu pai, para minha mãe. Mas no final eu não consegui parar. Com as minhas forças eu não consegui nada. Aí você foi para uma internação em Campinas. Fui. Antes de eu ir para Campinas, eu fui fazer uma visita na igreja que hoje eu congrego. E a pastora me disse que Deus tinha uma obra na minha vida. E como sempre eu, cheio de espírito imundo, zombei e falei que era conversa de crente, novamente. E ela viu que eu ia ajudar muitas pessoas e ia pregar o evangelho para muita gente. Passou uns tempos, eu não aguentava mais, eu pedi uma ajuda. Aí me arrumaram uma recuperação, uma casa, um retiro espiritual lá em Campinas, chamado Cristo Te Ama. E lá, 9 meses da minha vida, 10 meses da minha vida, eu fiz um tratamento, como o prazo que a pessoa tem para a criança nascer 9 meses, eu nasci em 9 meses lá no caminho do Senhor, e daí mais um mês eu fiquei de estágio, recebi o chamado para me trabalhar na obra, dei 1 ano da minha vida servindo a Deus lá, ajudando as outras pessoas, e lá eu tive um encontro real com Cristo. Lá eu aceitei o Senhor como meu Salvador, aquela guia que estava comigo, veio um obreiro e na ordenança de um pastor, ele retirou aquela guia e fez o apelo para mim, eu aceitei Jesus como meu Senhor, recebi o Espírito Santo e minha vida foi mudada e transformada. E aquela necessidade de buscar droga? Aquilo, quando eu entrei lá, o Senhor já me libertou. Eu já não tive vontade de cigarro, bebida, droga, e que eu tinha esquecido de falar, eu era um homem viciado em remédio também, porque eu tomava 10 comprimidos de Rivotril, aqueles 2 miligramas brabo, eu andava drogado porque eu trocava a noite pelo dia. Eu bebia remédio quando acabava a droga para me dormir e trocava. Virei um zumbi. Vivendo como uma pessoa entregue mesmo. Como ditado do mundo, um zumbi. O que muda quando Jesus entra no coração? A transformação é por completa. É a paz que excede todo entender e é só uma vida prazerosa de viver, porque você começa a enxergar as coisas de outra maneira. Né? A sua mãe e seu pai ainda são vivos, os dois? A minha mãe, ela tirou a sua própria vida e meu pai é vivo. E ela tirou a própria vida faz tempo? Você estava internado ou foi antes? Não, foi antes. Foi antes. A minha mãe, ela tentou levar para a igreja, mas ela não conseguiu. Algumas vezes eu fiz alguma visita para agradar ela, mas ela não conseguiu e ela vinha com um histórico também de depressão e... Tirou a própria vida. E juntou também mais as coisas. Ela não viu você liberto? Não viu, mas ela não chegou a ver eu também dentro de uma cadeia, não. E o seu pai é vivo hoje? Meu pai é vivo. Vive um homem orgulhoso hoje, que ele viu a transformação que o Senhor Jesus fez na minha vida. Então hoje ele fala assim, como é que meu filho foi transformado? E ele foi alcançado também através da minha transformação, eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus comigo, hoje ele está parou de fumar, hoje ele congrega também numa igreja cristã. Quer dizer que ele falou, se Deus libertou meu filho, eu quero também esse Deus. Isso. O testemunho é tudo, né, irmão? O testemunho é tudo na vida do... Não adianta você falar, né? Você a tem maior que pregação é viver, né, pastor? É a maior viver. E quem mais da sua família foi alcançado? A minha irmã, hoje ela é uma pessoa alcançada também por Deus. Eu tenho uma tia que eu chamo, que é uma mãe, para mim também, ela chama Clara.
ela é uma pessoa, uma serva de Deus, e várias pessoas também que me viu, que a vida que eu era, eles hoje visitam a igreja, alguns eu chamo para ir comigo na igreja lá, e querendo ou não, pastor, as pessoas veem a mudança na vida do... A pessoa vira assim naqueles estágios, agora vê você vestido, bem comportado, como aquele gadareno, aquele homem que estava possuído por demônio, né? Isto. Que ele estava lá quase tirando a própria vida também, todo andando sem roupa, ele arrebentava as algemas, e quando o Senhor Jesus o liberta, diz que ele estava sentado em perfeito juízo, vestido e ouvindo a palavra do Senhor, né? Foi isso que aconteceu na minha vida. É mais ou menos baseado na história dele mesmo, do gadareno. Agora, para as pessoas hoje que estão encarceradas, para as pessoas hoje que estão afundadas na droga, o que você fala para eles? O conselho que eu dou é que dá o primeiro passo. O primeiro passo ele tem que vir da gente mesmo. A gente tem que querer a mudança para que Deus queira também mudar a gente, porque Deus ele não vai fazer algo que aquilo a gente não quer que faça, né? Então, é buscar a Deus e pedir a Ele a libertação e procurar uma ajuda. E a ajuda só vem do céu. Você pode fazer que nem eu fiz, procurar nessas outras coisas aí que nem eu fiz, essa droga, não tem alegria. A paz vem do Senhor Jesus. Ele vai trazer libertação para o homem. Vale a pena ser cristão? Vale a pena ser cristão. E nessa clínica lá, depois cumpriu aquilo que um crente me falou, pastor, que eu ia pregar para muita gente e que eu ia ajudar. Eu tive o chamado de obreiro, voltei a ajudar as pessoas e depois, num dia de Santa Ceia, a igreja com uns 300 membros, a oportunidade foi passada para mim ali e eu senti Deus me glorificando ali. Amém. E hoje você está na televisão, né? Hoje eu estou na televisão. Falando do amor de Jesus. Falando do amor de Jesus com a vida liberta. Falando como era o João e como é o João depois de Jesus entrar na vida dele. A questão do fato que eu esqueci também, o pastor, de quantas vezes eu tentei tirar minha própria vida, né? Eu tomei água de bateria. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu vim para Alfenas, aqui no hospital, aqui, e quase morto. E comeu minhas gengibas, né? Depois eu, atribulado de espírito imundo, sem saber o porquê ou por nada, eu cheguei na minha casa e já não tinha vontade de viver mais, porque aquela vida já não tinha prazer. Eu comi caco de vidro, macetei, comi, e pela misericórdia de Deus não me ficou nenhuma sequela. Depois você não passou um fio também no pescoço? Eu cheguei em casa, cortei o fio da geladeira, pus o sofá, amarrei na trava da casa, fiz o laço e chutei o sofá e fiquei despendurado por um tempo, o fio rebentou. Deus tinha um plano na minha vida, né? Amém, aleluia. Vale a pena servir a Jesus? Vale a pena servir Jesus, esse é o caminho, não Glória tem outro a Deus. não. Jesus é maravilhoso, né, meu irmão? Esse é o nosso Deus. Ele poupou a sua vida, né? Poupou minha e te deu vida nova, né? Outra vida. Nova criatura em Cristo. Nova criatura. Amém. Então você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, talvez esteja desanimado com a sua vida, está aqui o testemunho do João Carlos, tá? Depois você pode reassistir esse testemunho no YouTube, você pode colocar Pedro Luiz Nogueira com Z, entrar no YouTube, assistir o programa, ou então João Carlos Martins, e veja o testemunho dele de novo. É algo profundo que Deus fez. Um homem que estava para morrer, tentou 3 vezes suicídio, foi para as drogas, cometeu homicídio, foi para a cadeia, mas Jesus ama esta vida incondicionalmente, Jesus ama a sua vida e Ele quer salvar você. Que Deus abençoe, muito obrigado, João, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pai do Senhor, Pai do Senhor. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes.
quero falar um pouquinho sobre uma vida de oração, uma vida de ousadia, uma vida de vencer os obstáculos para que o Evangelho avance. Muitas pessoas dizem que são cristãs, estão aí dentro de uma igreja há muito tempo, mas não há nelas produtividade. Será que elas conhecem verdadeiramente Jesus Cristo, nosso Senhor? Há um texto da palavra que diz lá em Mateus capítulo 28, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos, ensinando a palavra. Se você não tem participado e nem praticado isso, eu tenho dúvidas quanto à sua salvação. Você precisa analisar a sua vida perante a palavra de Deus. Eu quero aqui ler as Escrituras em Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe do sacerdote e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida que é na tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado porque o Senhor derrama todas as manhãs a misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela tua graça, porque pela tua graça nós somos salvos. Senhor Deus, fala conosco, fala a essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, talvez haja desânimo no seu coração, haja falta de vigor já para lutar, mas o Senhor é o Deus que pode agora renovar essas forças. No nome do Senhor Jesus Cristo, opera um milagre sobre esta vida, para louvor da tua glória. Amém e amém. Nós precisamos aprender com os nossos irmãos aqui, qual é o valor da oração, por que aconteciam sinais extraordinários, por que o Espírito Santo se manifestava de uma forma tão forte, tão explícita, tão sobrenatural. Não é porque eles traziam alguém famoso para pregar na sua igreja, nem um cantor gospel para cantar na sua igreja, nada disso. É porque era uma igreja que vivia em oração, debaixo de qualquer circunstância. Se tudo estava bem, oravam. Se tudo ia mal, oravam. Eles sempre estavam tendo uma intimidade com o Senhor, uma dependência, uma confiança. Pedro e João estavam presos ali porque eles foram questionados com uma cura que Deus fez através deles. E quando eles foram soltos, então, eles já procuraram quem? Os companheiros. Aquele que realmente é crente no Senhor Jesus, ele vive em comunhão, ele vive em congregação, ele vive trocando ali experiências, orando, buscando. E diz a palavra no versículo 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que tinha acontecido. Meus irmãos, você jamais vai ser um cristão verdadeiro se você não tem irmãos, se você não sabe viver numa sociedade, se você não consegue congregar, se você não consegue juntar pessoas para orar por uma causa. Olha o que diz a palavra. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. A igreja orou. Eles oraram porque o Senhor é dono de todas as coisas e todas as coisas Ele pode. Todo o controle está sobre as mãos dEle e Ele pode resolver as questões e Ele pode dar a bênção para a pessoa continuar na jornada. E diz aqui, eles começam essa oração exaltando e reconhecendo o senhorio do Eterno. Olha o que eles dizem, ó soberano Deus, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
tu falaste por Espírito pela boca do teu servo Davi, tu já predisseste todo o teu projeto, que era Jesus Cristo Santo morrer para dar vida aos pecadores. Então eles começam uma oração exaltando soberano Deus, Criador de todas as coisas, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eles reconheciam que Deus estava no controle de todas as coisas, e assim nós devemos orar também, reconhecendo que tudo está no controle do Senhor e que nada foge do seu propósito e que nenhum dos seus planos serão frustrados. Olha que maravilha! E eles continuam aqui, clamando pela situação dos servos. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com coragem. Sabe qual que era o problema aqui? A perseguição com os cristãos. Hoje nós vivemos num tempo muito fácil de pregar a palavra. Você pode andar na Rua Assis, Figueiredo aqui em Poços de Caldas, com uma camiseta expressando adoração ao Senhor. Você pode pegar uma Bíblia ali no meio da praça e falar de Jesus. Você pode visitar no hospital e falar de Jesus. Você pode livremente proclamar a beleza do Senhor. Mas aqui não, havia uma perseguição para aqueles que anunciavam Cristo Jesus. E eles então, eles tinham um objetivo nessa oração, clamar pela situação que eles viviam, uma situação de perseguição, uma situação de dureza. É muito fácil ser crente, até que alguém põe uma arma na sua cabeça e diga, negue Jesus, senão você morre. É muito fácil ser crente no Brasil, mas talvez não seja fácil ser crente no Iraque, na Arábia, em países onde a perseguição é muito grande, onde eles não aceitam a pregação do Evangelho. Você tem orado para Deus dar graça? E eles continuam a sua oração. Eles pedem que Deus lhe dê vitória nessa oração. Hoje, vitória é comprar um carro novo, hoje vitória é comprar um apartamento, hoje vitória é receber a cura do câncer, hoje vitória é ser curado da paralisia. Nós precisamos ter uma prioridade na nossa vida. Nós que somos salvos precisamos ter uma prioridade. Nós temos que pedir que Deus nos dê graça para nós podermos avançar com o Evangelho. Agora, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Havia um propósito no coração dessa igreja. O propósito não era ter benefício próprio, não era ser promovido no emprego, não era que a porta de emprego fosse aberta, nada disso, as coisas terrenas, mas as coisas lá do alto. E eles queriam anunciar a palavra, mas não de qualquer maneira, com coragem, com ousadia, com eloquência, com intrepidez. E é isso que nós temos que ver. A igreja de hoje, ela vai a Jesus para se servir de pão, ela vai a Jesus para ser curada, ela vai a Jesus para obter as bênçãos, ela vai a Jesus, mas ela não quer ir por Jesus. Você já pensou nisso? Há quanto tempo você diz que é cristão e você está parado, não está anunciando a palavra, não está pedindo, Senhor Deus, me dá coragem, me dá vigor, porque eu estou sendo perseguido, mas eu quero continuar, me livra, para que eu possa continuar a fazer aquilo que o Senhor me enviou para fazer. E sabe o que acontece? Eles pedem também para que Deus envie sinais, para que o povo creia. Muitos corações só creem quando vê sinais. E eles pediram para Deus realizar através deles prodígios. Será que Deus se agradou dessa oração? Versículo 31 diz, depois de orarem, tremeu o lugar e todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra corajosamente. Meu irmão, Deus conhece a intenção do seu coração. Talvez você esteja muito ligado nas coisas materiais, por isso faz muito tempo que você não ouve Deus falar contigo, você não sente a presença e nem a glória do Senhor na sua vida. É tempo agora de você voltar para a palavra e pedir com objetividade, Senhor Deus, Tu és Deus soberano, mas me dá coragem, me dá força, me livra dessa emboscada, porque eu quero continuar anunciando a Tua palavra. Esse é o objetivo, e o chão vai tremer no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Que a Tua palavra venha hoje a fazer diferença nas nossas vidas, Senhor Deus. Que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, ela seja tocada pelo poder do Espírito Santo de uma maneira tremenda, Senhor Deus. E que hoje ela glorifique o Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa valorizar cada minuto da sua vida para louvor e glória do Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Pela fé posso enxergar
pela fé posso tocar